Louvado seja o Senhor por mais essa bendita oportunidade. Hoje vamos dar seguimento do texto de Hebreus, capítulo 5. Estaremos vendo os versículos 7 a 10. Hebreus 5, 7 a 10. O contexto desse versículo, irmão, evidentemente, está dentro do capítulo 5, mas ele tem um início no capítulo 4, no versículo 14. Então, os irmãos olhando aí, Hebreus, capítulo 4, 14 ao 16, Jesus é nos apresentado como sacerdote e menciona que ele, então, é esse um sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. E aí nós somos estimulados, então, no versículo 16, a termos uma atitude, uma conduta de nos achegarmos ao trono da graça. Então, o nosso amado irmão, autor inspirado, ele começa a falar do sumo sacerdote e mostra que esse sumo sacerdote, ele se condói, ele se compadece das nossas fraquezas. Um assunto que tem sido importante para nós compreendermos biblicamente como Deus lida com a fraqueza. Algo que normalmente nos envergonha, a fraqueza, e novamente a Bíblia não está aqui promovendo a valorização da fraqueza, mas dizendo e reconhecendo que mesmo os cristãos convertidos são fracos, falhos, e que Deus, ciente disso, nos preparou um sumo sacerdote, que pode se compadecer de nós, porque no capítulo 2 nós vimos que ele foi feito, ou se fez participante de carne e sangue de seus irmãos, para que pudesse socorrer a descendência de Abraão. E o texto ali nos diz que Deus não socorre os anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Descendentes de Abraão, esses que são da fé. Então, quando ele retoma no capítulo 4 a questão do sacerdote, ele vincula novamente o sumo sacerdote a cuidar das fraquezas dos cristãos. Tem irmão fraco aqui? Já estamos... Está tranquilo para nós, não tem mais problema nenhum de reconhecer que nós somos fracos. Antigamente, ou em muitos lugares, vira para o seu irmão do lado e fala que ele é forte. Então, se nós fôssemos fazer isso aqui, nós viraríamos o seu irmão do lado e falaríamos, irmão, você é fraco. E se sinta tranquilo com isso, que Deus sabe disso e preparou alguém para te socorrer todo o ambiente. Aí, quando ele entra no capítulo 5, ele remete novamente os primeiros leitores naquela comparação que o nosso autor vem citando desde o capítulo 1, mostrando Cristo que excede aqueles objetos de comparação. Então, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é mesmo superior a Josué, ele é superior, então, agora no capítulo 5, ele vai trazer um outro agente de comparação. Quem é? Arão. Então, quando ele entra no capítulo 5, o versículo de 1 a 4 é uma menção das características ou das funções que o sumo sacerdote deveria ter. O irmão, quando fez a exposição, nos mostrou 6 características, 6 pré-requisitos. Deus assim permitir, no final, quando nós estivermos na parte da aplicação, eu quero falar um pouco disso, que fala muito a respeito do nosso sacerdócio hoje, o nosso. Encabeçados pelo sumo sacerdote, que é Cristo, mas a nossa vinculação com Cristo, como sacerdote, nos leva a termos atitudes como ele tem. Então, do 1 a 4, é visto a questão do sumo sacerdote na ótica do sacerdócio levítico, ou arônico, ou araônico. E quando existe essa menção, desses 4 primeiros versículos, isso é colocado como característica que a lei exigia do sumo sacerdote. Quando ele chega agora, então, no versículo 6, ele termina dizendo assim, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí nós vamos entrar e fazer a leitura do texto de hoje. O versículo de 7 a 10, podemos ler juntos?
Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da piedade, embora sendo filho, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, nós temos esses versículos que agora partem, a partir do que foi apresentado do sacerdócio arônico, partem para uma exultação de quem ou como é o sumo sacerdote de Jesus. Então, agora nós vamos ver nesses versículos, 4 versículos, como que Jesus viveu, como que ele, ou em que escola Jesus andou, o que ele aprendeu e qual é a lição que ele vem ensinar. Esses 4 versículos, do 7 até o 10, dizem isso. Então, o irmão começa dizendo o seguinte: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então, quando o irmão vai começar a falar a respeito de Jesus, ele começa indicando a humanidade de Cristo. Ele, Jesus, nos dias da sua carne. Para que os irmãos ou qualquer outra pessoa que estivesse, nós devemos lembrar que nós estamos diante de um texto que foi escrito em torno de 30 anos após a morte de Jesus. Então, se por um lado, dentro que a história 30 anos não é nada, por outro, para falar a respeito de uma pessoa, ter memória a respeito de uma pessoa, é um período relativamente que você tem mudança de gerações, você tem mudança, embora uma geração seja tida em torno de 40 anos, mas depois de 30 anos, você não tem mais, ou pode não ter mais tão claro essa memória. Então, o nosso autor, ele enfaticamente, ele quer dizer que Jesus, ele é humano. Que Jesus viveu uma vida humana. E ele, à semelhança dos seus irmãos, tinha carne e sangue. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da piedade. Quando ele coloca que Jesus, ele nos dias da sua carne, é uma maneira também importante de fazer uma conexão entre aqueles que estão ouvindo a respeito de Jesus, porque há uma necessidade de identificação. Quando nós vimos nas reuniões passadas que todo sacerdote era tomado dentre os homens, era uma maneira específica de fazer com que o sumo sacerdote fosse lidar com os ofertantes, com os pecadores, com seus irmãos do povo de Deus, tivesse capacidade de saber o que eles sentiam e viviam. Não é isso? Por isso que no versículo 2, diz que esse sumo sacerdote era capaz de se compadecer das fraquezas, porque ele também era fraco. E ele poderia, então, se compadecer dos ignorantes, daqueles que não têm conhecimento, e se compadecer dos que eram. Aqui Jesus, de igual modo, então, foi tomado dentre os humanos, Jesus nos dias da sua carne, para mostrar e fazer uma referência de identidade. Jesus como homem, também
podia então ser um sumo sacerdote. E o que Jesus fez? Ele ofereceu. Esse versículo 7, irmãos, é um versículo profundo, e os irmãos, no exercício de compreender, de buscar, eles não conseguem ser 100% convergentes. Não que nas suas compreensões haja uma divergência, mas não há um ajuste pleno. Porque o texto em si, o autor não faz questão de explicar detalhadamente. Ele parte do pressuposto de que o que ele está dizendo está sendo compreendido e torna claro que todo esse conjunto de versículos 7 ao 10 trazem a mensagem completa. E aí nós vamos entender a mensagem completa desse 4 versículos. Mas é importante enfatizar isso. Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Há uma menção aqui a respeito, então, do serviço sacerdotal implícito. Essa palavra tendo oferecido é uma palavra que tem um contexto de serviço sacerdotal. Assim como o sacerdote oferecia ali as suas ofertas, oferecia os animais, o sacrifício, aqui está dizendo que Jesus, enquanto ele clamava, no sentido de gemer, no sentido de forte intensidade do seu gemido, do seu clamor, ele chorava. E esse oferecimento, esse momento tão agudo para Jesus, aqui os irmãos começam a dizer, teria sido durante toda a vida de Jesus. Ou isso é uma referência explícita ao Getsemane e ao Gólgota, a cruz. E o que nos parece mais claro, irmão, é a visão completa. Jesus, em toda a sua vida, desde o momento que passou a fazer a vontade de Deus, ele foi sendo levado a experimentar sofrimento, oposição, perseguição, resistência. E Jesus foi um homem de oração. E toda a sua vida ele orou. E nós, então, imaginarmos que isso seria somente na última noite, ou que somente uma referência à cruz, seria limitar aquilo que o escritor não está dizendo enfaticamente. Ele está dizendo assim, Jesus os dias da sua carne. Quanto tempo Jesus viveu na carne? 30 anos. Então, Jesus, durante toda a sua vida, foi, como diz a Isaías, Jesus foi chamado de homem de dores. Então, a vida de Jesus em si, pelo propósito específico de servir a Deus em favor dos homens, o que ele experimentou? Sofrimento, que é a sequência do versículo. E quando fala, então, desse forte clamor e lágrimas, é claro que a gente pode ter uma lente maior, ou ampliar e trazer o quadro maior na última noite. E também na crucificação. Mas é importante nós vermos que a vida de Jesus está alicerçada na sua vida de oração. E nos momentos de grande sofrimento, de grande perseguição, de grande oposição, de grande responsabilidade. Jesus é o homem de oração. Jesus é o homem da súplica. Jesus é o homem que intercede o tempo todo, está em embora, né, se a gente for olhar 4 evangelistas, eles não mencionam Jesus chorando, perdendo lágrimas. Mas, irmãos, alguém poderia excluir deste momento, né, tão agudo de sofrimento que Jesus não teria chorado? Evidentemente não. Então, essa revelação que é trazida aqui em Hebreus pelo Espírito Santo é nos colocado um quadro para nós compreendermos pelo que Jesus estava sofrendo. E o quanto isso foi avassalador em sua vida. Por quê?
Porque este sofrimento tinha como objetivo cumprir a plena redenção da humanidade. Tinha o objetivo de Cristo se fazer ou ser feito pecado por toda a humanidade. O seu sacrifício deveria ser último, definitivo. Ao contrário da comparação feita anteriormente, que os sumos sacerdotes, eram vários. Alisson, não me recordo, você falou que quantos sacerdotes passaram, você lembra? Foi você que mencionou, foi Marcelo? 80, 83, eu estava com 83 na cabeça. Então, se nós imaginarmos que dezenas de sacerdotes ofereceram sacrifícios e ofertas, e eles morriam por conta da sua condição, Jesus, sendo superior ao sacerdócio levítico, ele teria que apresentar um único e último derradeiro sacrifício. Nós, a gente não faz ideia, né, do que foi esses últimos dias, a última semana de Jesus, né, quando ele entra em Jerusalém, quando ele passa a ser julgado, é preso, é levado para o Sinédrio, é tirado do Sinédrio, é traído, toda aquela situação, e quando ele vai, nessa última noite no Getsemane, o que isso representou e aquilo que ele antevia que passaria. Por fim, culmina na cruz, não é? Então, isso aqui que o irmão quer passar para nós, é para nós compreendermos, sermos impactados o peso da salvação. O que é sermos salvos. O que é nós termos uma reunião nessa noite, salvos em por meio deste sacrifício. Um homem que foi levado às lágrimas, ao sofrimento. É Lucas mesmo diz que ele suou gotas de sangue. Um estado clínico, médico, agudo, quase de uma síncope, né? A pessoa está às vias de padecer. Seus órgãos estão quase chegando ao colapso. Está prestes a morrer. E aqui entra um dos pontos. Alguns entendem que, quando é dito aqui a quem podia livrar da morte, uma das orações feitas por Jesus foi para que ele não padecesse já no Getsemane. Que ele não viesse morrer ali. Que ele, como homem, o seu corpo não suportasse tamanho peso que ele padecesse ali antes de chegar. Eu creio que é um pensamento plenamente compreensível. Porque, novamente, né, para nós hoje, 2000 anos depois, e sempre com essa ideia associada, né, quando a gente fala de Jesus, no fundinho, lá no fundo, mas Jesus não vale, Jesus é Deus. Não é? Quando a gente leva Jesus às situações mais agudas da humanidade, normalmente a gente sempre tem uma muleta que diz assim, mas Jesus era Deus. Mas Jesus era Deus. E aqui a palavra está nos fazendo exatamente o contrário. Quer mostrar que o que ele estava vivendo por nós foi absolutamente extremo para Jesus homem, para Jesus encarnado. Aquele que se despiu da glória, se revestiu como servo, e assumiu carne e sangue como nós, mas sem pecado. O texto está dizendo, ele experimentou algo absolutamente profundo, agudo, pela salvação, para nos dar a salvação. Então, a quem o podia livrar da morte, talvez seja uma referência aqui, bem específica, a esse momento que ele poderia padecer, a quem entenda que ele está fazendo uma referência, e também é um pensamento muito coerente, que Jesus está orando não somente pela morte física, mas pela ação da morte como todo, de ele ser retido no Hades. Tanto é que a palavra diz que Deus o libertou, né?
porque ele não poderia permanecer na morte. Então, essa oração de Jesus, para aquele que pudesse livrar da morte, seria não da morte física, porque ele sabia, né, que Jesus exatamente para essa hora, mas que ele fosse, então, ressuscitado. Jesus estava, então, na compreensão dos nossos irmãos, e pelo que eu li, meditei, orei, não senti que nenhum desses irmãos estaria distante do que pode ser, de fato, aquilo que o irmão está querendo dizer. O que a gente tem com certeza é que Jesus sabia que neste momento ele precisava se dirigir a Deus, porque não estava em suas mãos viver o que ele estava prestes a viver, nem da maneira que ele queria. E aí, né, quando termina dizendo assim, tenho sido ouvido por causa da sua piedade, é uma pergunta que a gente faz. Bom, se o texto estaria nos conduzindo a pensar que Jesus está orando para que ele não morresse fisicamente, então, qual seria a resposta? Tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Aqui, irmãos, piedade é a melhor tradução, né? A sua reverente submissão. Jesus, ele foi ouvido porque ele era alguém submisso, sujeito sempre a Deus, de um modo reverente. A palavra piedade aqui não se ajusta adequadamente. Tá? Então, nós estamos falando de uma situação em que ele foi ouvido por causa da sua submissão, sujeição a Deus. Então, qual que seria essa oração? E qual que seria, ou o que Deus teria ouvido? Né? Queria convidar os irmãos para nós lermos Mateus 26. Mateus 26. 36 diz assim. Os irmãos vão me acompanhando. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Então eu estou lendo Mateus 26, 36, eu fiz a leitura, estou no 37 agora. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Aqui está bom. Aí o versículo 44 fala que ele orou uma terceira vez, né? Então, sempre quando a Bíblia fala de orar 3 vezes, é um indicativo que esgotou a oração. Ou seja, é o período em que a pessoa ora, completa tudo, já não há mais nada que orar. Os irmãos se lembram quando Paulo disse que tinha um espinho na carne? Quantas vezes é dito ali que ele orou? 3 vezes. Então a Bíblia cuida disso aí. 3 vezes. Significa que nós não devemos orar uma única vez por algo, nem um único período, mas que nós devemos ter uma extensão plena de oração por algo determinado.
Então, essa ideia do 3 é esgotarmos diante de Deus na oração, até que interiormente sintamos, chega, agora esperar o tempo de Deus. Então, o versículo 44, né, fala que ele, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltando agora para o versículo 7, né, a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua submissão reverente. A pergunta que nós fazemos é, ele foi ouvido em que sentido? Qual foi a oração que Deus ouviu Jesus? Nós sabemos que ele não foi livrado da morte disso. Se nós imaginarmos que ele tenha feito a oração para que não padecesse ali no jardim, foi ouvido. Se nós imaginarmos que ele orou para que não fosse mantido na morte, foi ouvido. Mas uma das considerações que eu ouvi, irmão, que eu acho muito pertinente, é que Jesus, como ele foi feito pecado por nós, e na cruz, Jesus diz assim, Deus meu, por que me desampara? Este momento, essa situação, talvez Jesus tenha experimentado o que é a morte eterna, a condenação eterna. Não ter mais a presença, estar completamente largado, abandonado. Quem não crer em Cristo Jesus está eternamente condenado. Ou seja, a crucificação levou Jesus a experimentar algo único. Ele, por algum tempo em que ele esteve no ar, ele não gozou da presença de Deus, porque ele foi feito pecado. O Pai se afastou dele. E talvez ele estivesse experimentando nesse momento o que é o significado da morte eterna. Alguém está condenado eternamente. E uma das suas orações, então, possíveis, fosse nesse sentido, de ele não ficar distante, alheio da presença de Deus. Mas, muito provavelmente, irmão, a razão do autor de Hebreus dizer que ele foi ouvido por causa da sua reverente oração, qual é? É quando Jesus orou, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Permitindo-nos entender, então, que nesse momento, quando Jesus se coloca agora inteiramente submisso à vontade de Deus, e ele já não tem mais uma manifestação por si mesmo, pelos seus interesses, e ele não cuida de preservar a sua intenção natural, ele diz, mas se não for possível que eu não beba desse cálice, seja então feito a tua vontade. É muito provável que este é o sentido que o autor inspirado diz, tem tipo, que Jesus foi ouvido quando ele disse, olha, eu tenho que passar por isso. Não é possível afastar de mim a cruz. Então que assim se cumpra a tua vontade. E aí o irmão vem dizer, e tendo sido ouvido por causa da sua submissão reverente. A qual instância Jesus foi levado a se submeter à vontade de Deus? Ao preço da sua vida. O que nos traz um parâmetro que a vontade de Deus na nossa vida deve ser absoluta e deve nos levar às últimas consequências, inclusive afetando a nossa própria pretensão, os nossos próprios interesses, os nossos próprios cuidados, inclusive até mesmo a nossa própria vida. Porque dessa maneira foi que o nosso sumo sacerdote deu. E se fez sacrifício por nós,
para que nós pudéssemos estar reconciliados com Ele, né? O versículo 8 diz assim, está claro essa questão, irmão? Então, assim, é importante a gente ver os nossos irmãos, né, nas suas considerações, meditações, né, apresentando possibilidades. E nós, quando olhamos o texto, algo interiormente parece muito claro. Tá? A gente sente paz quando considera tudo. Quando a gente olha todas as circunstâncias. Mas fica mais ressaltado, evidentemente, essa parte final, quando Jesus diz assim, mas não seja feito como eu quero, mas como eu quero. Que as nossas orações, né, sejam sempre nesse sentido. Apresentar a nossa vontade, mas, Senhor, se essa não é a tua vontade para a minha vida, que não seja, então, a minha vontade, mas a tua vontade. Talvez seja uma oração de valente, uma oração de audaciosos confiantes em Deus, aqueles que estão aprendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas dá um medinho, tá? Os irmãos já sentiram esse medinho? Vou colocar essa parte final na oração, mas não seja feito como eu quero, mas como eu quero. Mas nós estamos caminhando nesse sentido, irmão. E a nossa carreira cristã de aperfeiçoamento nos implica a caminhar confiantes e cada vez mais apoiados na vontade. Quem sabe, quando nós já estivermos bem maduros, isso seja algo muito mais fluido no nosso coração. Mas que, talvez no estágio que nos encontremos, ainda nós precisemos olhar para esse texto e tomá-lo como um padrão, algo que nós devemos ser levados a sempre, por amarmos e seguirmos o nosso Senhor. Senhor, como tu orou, essa também é a oração. A minha vontade é essa, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Embora sendo, versículo 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então o texto vai se tornando cada vez mais profundo. Porque se já traz alguns desafios no versículo 7, agora ele diz assim, que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E nós anteriormente nos perguntamos, mas como que Jesus, filho de Deus, vai aprender a obediência? Ele não nasceu obediente? O silêncio, né? O silêncio é algo desafiador, né? O silêncio seguido de marcas no rosto de interrogação são mais ainda. Irmãos, um dos propósitos, de fato, da palavra de Deus é sempre nos levar a sair do comodismo. O texto está entendo o que eu vou falar, nos provocando a meditação, a considerarmos diante de Deus. A palavra de Deus não é o jornal, irmão, não é a revista, né? Não é o semanário ou o diário. A palavra de Deus, ela nos conduz a estarmos diante de Deus, exige de nós atenção, exige de nós meditação, exige de nós oração. E aqui, o irmão está cuidando de dizer o seguinte, olha, como eu sei que vocês podem rapidamente falar assim, mas Jesus era o Filho de Deus, ele começa dizendo assim, embora sendo filho. Então, é uma maneira que ele está dizendo assim, afaste essa ideia de que ele tinha privilégios enquanto ele esteve encarnado. Isso não cabe aqui. Nosso irmão está dizendo assim, não permita pensar que por ele ser filho, ele tinha privilégio. Que privilégio ele teve no deserto quando foi tentado? A primeira coisa que Satanás falou, você sendo filho de Deus, dá ordem aos anjos para que transformem pedras em pães. Não é isso? Ou seja, Satanás queria que ele se valesse dos privilégios de um filho de Deus, não é? Jesus, na sua morte, disse assim,
quando ele estava diante de Pilatos, se eu quisesse, oraria ao Pai agora, e o Pai me enviaria uma legião de anjos, e eu estaria liberto. Então, novamente, nós somos levados a considerar Jesus encarnado. Jesus encarnado. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. É importante aqui uma observação, né? Nós temos aqui, aprendeu a obedecer. Está escrito aí, aprendeu a obedecer? Vamos ler o que está escrito aí, irmãos. Aprendeu obediência ou tem um artigo definido aí na frente? A obediência. Aqui nós temos um ponto de partida importante. Primeiro, o texto não está dizendo que Jesus aprendeu a obedecer. Se alguém que aprende a obedecer é porque antes ele vinha sendo desobediente. E aí aprendeu a ser obediente. Esse moleque é muito desobediente. Quando crescer, esperamos que ele se emende. Ou seja, que ele se torne obediente. Em momento algum na vida de Jesus, ele foi desobediente. Isso, em circunstância alguma, ocorreu com Jesus. Nunca. Ele sempre foi um com a vontade de Deus. Tem alguns versículos aqui que eu queria ler com os irmãos que falam a respeito. Queria João capítulo 6. Se os irmãos quiserem acompanhar comigo. João 6. Versículo 38 a 40. Vamos ler juntos? Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O versículo 38, então, é enfático. Jesus dizendo: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Com 12 anos de idade, Jesus está onde? No templo. Foi esquecido ali, aquele negócio, né? Aline, cuida da criança. Com quem está? Tá com o Alex. Não, não. Eu vi, ele foi com o tio Alisson. Estava com o tio Alisson. Depois de 3 dias, cadê o menino? Perderam Jesus. Talvez a gente possa conversar com Maria, alguns dias, né? Maria, como que foi aquele dia lá que você perdeu? Quem ficou responsável de tomar conta de Jesus? Não é? Com 12 anos ele foi encontrado no templo. E o que ele disse? Quando Maria chegou para questioná-lo, né? Não sabias que me competia estar na casa de teu pai? 12 anos de idade. 12 anos. Então, Jesus sempre esteve muito claro que ele estava aqui para fazer a vontade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Uma comida tenho, e essa comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Do que Jesus se alimentava? Da vontade do Pai. O que movia Jesus diariamente? Fazer a vontade do Pai. Então, Jesus nunca teve qualquer problema com relação à obediência. Então, Jesus nunca precisou aprender obediência no sentido de deixar de ser desobediente para se tornar obediente. Esse é o nosso caso. Nós éramos desobedientes e, por ouvir a palavra de Deus, estamos nos tornando obedientes. Com Jesus, isso nunca aconteceu. Ele não precisou se tornar
a aprender a obedecer. O que se espera aqui desse versículo, que está dizendo é que este aprender a obediência é que, à medida em que ele foi vivendo as circunstâncias como encarnado no seu corpo humano, a vontade de Deus veio na circunstância e ele então foi cumprindo a vontade de Deus na circunstância. Então, aprender a obediência, aqui significa que nas fases, nos momentos, nos estágios em que Jesus estava vivendo, o que prevalecia? A vontade de Deus. Mas antes de viver aquele momento, como homem, ele tinha passado por aquilo? Não. Então, é nesse sentido da experiência, de poder experimentar, vivenciar a vontade de Deus em cada momento da sua vida. É o que o versículo está dizendo. Embora sendo filho, que poderia ter privilégio, ele se sujeitou à vontade de Deus todos os momentos da sua vida. Se eu quisesse, poderia pedir uma legião de anjos. Se eu quiser. Mas para que se cumpra a vontade do Pai, convém que eu seja morto. Quando ele reúne os discípulos e diz assim: eu vou para Jerusalém. Me convém ali ser escarnecido. Quem determinou isso? O Pai. Mas Jesus viveu a última semana da vida dele com 12 anos de idade? Com 13? Com quantos anos ele viveu a última semana dele? Com 33 anos de idade. Então, ele teve experiência de obediência. Que momento? No momento que ele ia sofrendo as circunstâncias para cumprir a vontade de Deus. Jesus nunca teve qualquer traço de desobediência. Nunca teve qualquer conflito em fazer a vontade de Deus. Isso para ficar claro para nós. Muito claro. Como nós lemos em João. Eu desci para fazer a vontade de Deus. A minha comida, o que me alimenta, é fazer a vontade de Deus. E qual que foi o ápice do aprendizado da obediência? Queria convidar os irmãos para nós lermos Filipenses capítulo 5, versículo 8. Filipenses capítulo 5, capítulo 2, Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Há um grande paralelo no texto de Hebreus que nós estamos lendo com esse de Filipenses. Tá certo? Um grande paralelo. Agora o versículo 8, vamos ler juntos? Há dois pulmões, vamos juntos? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, a experiência de obediência foi levada a qual estágio? Ao estágio de confrontar a vida de Jesus. Jesus será obediente até o último instante. Ele foi obediente até a morte. E que tipo de morte? A morte. Ele poderia ter morrido de uma síncope no Getsemane? Poderia. Mas se essa foi uma das orações, Pai, não permita que eu morra aqui, mas que eu morra na cruz, ele foi ouvido. Suou gotas de sangue. Quando Jesus disse, a minha alma está profundamente triste. Até onde? Até a morte. A angústia que se instalou neste homem, irmãos, nós não temos compreensão. Porque Paulo diz que ele foi feito pecado por nós. O que isso significa? Imagine todo o pecado da humanidade, em um determinado momento, foi colocado. Deus não poderia fitar Jesus. Deus não poderia olhar.
Jesus, naquele momento, se tornou, aspas, o mais desprezível, o mais ímpio, o mais pecador, o mais transgressor de todos nós. Porque ele estava recebendo nosso pecado. E houve trevas sobre toda a terra. E quando ele clama na cruz, me desampara, estou só, ninguém mais está comigo. Agora, a profecia de Isaías diz que maldito aquele que é posto no madeiro. Jesus era o maldito que estava posto. Aí ele segue dizendo, né? Então, a cruz para Jesus trouxe para ele algo que o levou à experiência máxima da obediência. E ele não recuou. Não desistiu. Pediu ajuda aos irmãos. Orem comigo. Estejam comigo. Lucas vai dizer que um anjo teve. E nós entendemos aqui que por conta dessa situação vem o versículo 9, agora trazendo para esse para nós. Hebreus, voltamos para 5:9. E tendo sido aperfeiçoado, parece que o nosso irmão gosta de nos instigar a sermos mais profundos ainda. Nós já ficamos perplexos quando diz assim que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Agora ele fala assim, e tendo sido aperfeiçoado. Ué, Jesus, em algum momento da sua vida não era perfeito? Não respondam com pressa, irmão. Com 20 anos, Jesus não era perfeito? Era ou não era? Jesus tinha alguma questão moral em algum momento da vida, na adolescência, com 17, 18 anos? Hã? Então, o que está sendo dito aqui? E tendo sido aperfeiçoado. Ou seja, novamente, a experiência de Jesus como homem, ela foi concluída. Onde? No madeiro. No madeiro, Jesus diz qual frase? Está consumado. Então, o ministério terreno de Jesus termina com ele no Gólgota, na cruz. E a palavra aqui, tendo sido aperfeiçoado, é teleoi, que significa tornar perfeito, completado, terminado. E se finalizou. Então, tendo sido aperfeiçoado, não é que Jesus ele foi melhorando dia a dia. Nós falamos assim, né? Nós queremos ser aperfeiçoados. Para nós cabe. Mas Jesus sempre foi perfeito em sua humanidade. Nunca teve problema com o pecado. Nunca. Nunca teve problema moral. Nunca teve problema de qualquer ordem. Ele sempre foi perfeito. Mas aqui o que está sendo dito é que ele foi conduzido até onde ele deveria chegar no seu terreno, que era ser morto de morte de cruz. E na cruz ele completa plenamente a sua missão, o seu comissionamento. E quando ele realiza isso, quando ele finaliza isso, quando isso está completado, terminado, e ele usa essa frase, né? Está consumado, já não há mais nada que incumbir a fazer, ele se torna o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Como que o irmão conclui o pensamento, então? Ele mostra, ao contrário do sacerdócio arônico, que o sacerdócio de Jesus é o único que concede ao homem salvação. Quando Jesus, então, conclui a sua obra na cruz, que ele é ressuscitado, ele se torna o autor
da salvação eterna. Ele se torna o autor da salvação. Quem é o único, ou qual é a única fonte de salvação de todo o universo? Jesus. Ele é o autor, originador, fonte, início, origem. Aqui está dizendo que não existe salvação em ninguém. De nenhum modo alguém pode obter salvação sem Cristo Jesus. Ele é o autor da salvação. Não adianta a pessoa ser boa, fazer obras de caridade, ser alguém atencioso, bondoso. Isso tem o seu valor? Tem. É útil. Mas nós estamos falando de salvação. A pessoa pode fazer promessa, pode subir e descer a escada, pode estar neste ou naquele grupo, neste ou naquele ministério. Não há garantia alguma de salvação, senão em Cristo. Mas é para todos? Não, como o versículo 9 fala, para todos os que obedecem. Então o autor aqui está dizendo que somente aqueles que crerem em Jesus, ouvirem o Evangelho, crerem na palavra de Deus, que eles serão salvos. Por quem? Por Jesus. O autor da salvação eterna. Qual que é o prazo de validade de salvação? Eterno. Então, alguém salvo eternamente. E a salvação que Jesus fez, então, quando ele ressuscitou no primeiro dia, é a mesma que está disponível para nós hoje? Há 2000 anos, os homens vêm sendo salvos pela única maneira de ser salvo. Qual é? Em Cristo Jesus. Quem vira o Filho de Deus e nele crer, este tem a vida eterna. Foi o que nós vemos em João 6. E aqui é o que está sendo dito. Mas para todos que lhe obedecem. Todos os homens creram em Jesus, obedecem o Evangelho. Obedecer aqui é no sentido de ouvir e crer. Né? Então, nem todos os homens são salvos. Isso afasta uma heresia que permeia no nosso meio, no meio cristão, do universalismo. E todos foram salvos pela obra de Jesus. Por isso que é equivocado nós dizermos que todos são filhos de Deus. Porque somente é filho de Deus quem crê no autor da salvação eterna. Alguém que não crê que Jesus é o seu Salvador, o seu Redentor, que ele é um pecador, que Deus o ressuscitou dos mortos, não tem parte. Então, nós veremos, infelizmente, né, como a própria palavra diz, quem não obedece, quem não crê, quem não se sujeita ao Evangelho, não experimentará a salvação eterna. E aí terminamos aqui o versículo 10 dizendo, vamos ler juntos? Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem. Então, como que isso é rematado? Reputando a Deus a nomeação de Jesus. Então, o irmão está dizendo assim, ao contrário do sacerdócio levítico da casa de Arão, que era herdado pela condição de nascimento, você precisaria ser da tribo de Levi, precisaria ser da casa de Arão, precisaria ser filho de Arão, para poder experimentar o sacerdócio. Com Jesus, Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. E jamais poderia ser um sacerdote levítico. Ele, então, foi nomeado por Deus para ser sumo sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui é trazido para nós, queria ver com os irmãos rapidamente, Hebreus 7, de 1 a 3. Nós podem aí rapidamente. Hebreus 7, de 1 a 3.
Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis que o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dia, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Quem foi feito semelhante ao Filho de Deus? Não. Quem foi feito semelhante ao Filho de Deus? Melquisedeque. E quem veio primeiro, Melquisedeque ou Filho de Deus? Filho de Deus. Então, se por um lado, Melquisedeque, Jesus é da ordem de Melquisedeque, qual é a referência aqui? Que esse Melquisedeque, ele era alguém sem princípio de dia, sem genealogia, que não tem uma origem estabelecida, simbolizando e representando que ele não precisava ser da casa de Arão, da tribo de Levi, mas que ele, Jesus, então foi nomeado por Deus. Deus escolheu Jesus para ser o sumo sacerdote. E Melquisedeque, a semelhança do Filho de Deus, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Esse Melquisedeque, então, ele é trazido à palavra de Deus, à Bíblia, como alguém que não precisou ser da ordem ou da casa de alguém. E aí faz a referência, e ele conclui aqui o pensamento do versículo 10, dizendo: então, nós temos sumo sacerdote. E vocês, que estavam pensando em voltar para o judaísmo, entendam que nenhum dos sacrifícios que ainda podem ser feitos, provavelmente a carta foi escrita antes do ano 70, então o templo ainda existia, o rito sacerdotal era mantido, ainda havia sacrifício. Então aqui o irmão está dizendo, não pensem que ofertar fisicamente vai trazer algum privilégio, porque o sacerdócio definitivo estabelecido por Deus e que fechou a porta do sacerdócio levítico é Cristo Jesus, o sumo sacerdote. É dessa maneira que o irmão termina mostrando que nós devemos, então, quando falarmos do sacerdócio de Cristo, entendermos o que está sendo proposto diante de nós. É a nossa convicção e certeza que nós temos hoje um mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, sumo sacerdote. Homem. Por que, irmãos? Há uma diferenciação importante para nós finalizar. Com figuras do Antigo Testamento, qual era o papel de um profeta em relação ao sumo sacerdote? O profeta vinha da parte de quem? De Deus. Para estar na face de quem? Do homem. Então Deus enviava um profeta, o profeta dizia, assim diz o Senhor. E o profeta Isaías, qualquer outro, Joel, qualquer um dos profetas, Jeremias, qualquer um dos profetas, vinha da parte de Deus e trazia a mensagem da parte de Deus aos homens. Mas e o sumo sacerdote? Ele parte de quem para quem? O sumo sacerdote, ele parte dos homens para estar na face de Deus. Ele é o representante dos homens diante de Deus. É por isso que numa
a revelação progressiva, porque nós não encontramos Jesus sendo dito como um sacerdote em nenhum livro da Bíblia. No Novo Testamento, o único livro que fala de Jesus como um sacerdote é Hebreus. Embora no Antigo Testamento, né, tanto é que o autor não cria isso. Ele se vale de Salmos 2, Salmos 110, 4, né, que diz: tu és sacerdote para sempre. Salmo 10, Salmo 110, 4. Tu és sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque. O irmão aqui, inspirado pelo Espírito Santo, somente agora identifica o que nenhum dos outros autores bíblicos mencionou. E esse é um dos pontos, em especial, para fundamentar aqueles que defendem que Paulo não é autor da carta de Hebreus, porque em nenhuma das 13 cartas, Paulo menciona Jesus como sacerdote. Então, muito provavelmente, Paulo não é o autor de Hebreus, porque não faz referência a Jesus como sacerdote. E um dos pontos altos da carta aos Hebreus é o sumo sacerdócio de Cristo. Nós vamos ver isso no capítulo 7 com muito mais profundidade. Então, irmãos, queria concluir com os irmãos aqui em alguns aspectos práticos para nós. Primeiro, há uma questão fundamental de nós compreendermos que todo sumo sacerdote, e aí o sacerdócio em si, exige separação. A primeira coisa que Deus falou para Moisés: chamarão seus filhos e separai-os do povo. Um sacerdote é alguém que foi separado para fazer a vontade de Deus. Pedro nos diz que nós somos o quê? Sacerdócio real. Nós somos sacerdote daquele que é o rei. Nós somos sacerdotes daquele, ou somos estabelecidos pelo Senhor nosso rei, para que nós estejamos sempre em favor dos homens. Nós somos separados das coisas comuns, corriqueiras. A nossa vida nunca pode ser comparada, ter como padrão a vida das pessoas. A nossa modo de viver, o propósito, a nossa cosmovisão não é do mundo, não é da sociedade. Nós somos separados para vivermos em obediência à vontade de Deus. Somos comissionados para sermos um reino de sacerdotes, como diz o apóstolo João, ali no capítulo 1 de Apocalipse. Então, nós temos que compreender, e isso é importante, né? Nós olharmos e talvez temos oração de consagração, reconsagração, para que o nosso coração seja santificado e Cristo venha a reinar em nosso coração. Um dos primeiros atos, ou o primeiro ato que Arão, como sacerdote, passou, foi que ele foi ungido por sua cabeça. O óleo desceu sobre sua cabeça. A unção se apropriou dele. E nós somos esses que possuímos a unção. Para que nós tenhamos uma vida consagrada. O óleo indicava a separação e o propósito. Ele estava santificado, separado, e agora servia somente a Deus. Jesus não somente nos separou do mundo, mas ele nos separou do mundo e nos colocou na igreja, no seu corpo, no reino do Filho do seu amor. Segundo ponto, a nossa obediência. Nós fomos e somos levados à maturidade, aprendendo a obedecer à vontade de Deus em todas as circunstâncias, conflitando sempre com a nossa vontade. E quando vem a vontade de Deus e encontra a nossa vontade, qual é a vontade que deve prevalecer? A da cruz. Isso é a cruz. É o choque entre a vontade de Deus e a nossa vontade humana. E o que se espera de irmãos que estão progredindo na fé? Optarmos pela cruz.
Por isso que esse capítulo, né, esses 10 versículos são importantes para nós sermos lembrados, né? E aqui, quando diz no versículo 1, que todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens, é tirado dentre os homens. Então, nós somos tirados dentre os homens, santificados, ungidos, recebemos um propósito e somos levados diante de quem? Dos homens novamente. Para quê? Para nós estarmos em favor dos homens. Quem no seu local de trabalho é o intercessor, é aquele que está representando aqueles homens diante de Deus. Quem? Vou fazer uma pergunta. Tem sacerdote no seu local de trabalho? Tem sacerdote na tua família? Tem irmão ou irmã que está intercedendo pela família? Está chorando com lágrimas, suplicando, orando pela salvação? Na sua rua tem sacerdote? Na assembleia que você congrega, tem sacerdote? Aí é fácil, né? É o irmão que está do lado? Vira para o irmão do lado e fala que ele é sacerdote. E você é o que é cuidado por ele. Não é uma maravilha? Não é bom demais? Ô, irmão, você tem uma missão de orar por mim todos os dias, me representar diante de Deus, me socorrer nas minhas debilidades e fraquezas, e quando eu for ignorante. Você pode fazer isso? Pode, todos nós fazemos isso, não fazemos? Certa medida. Mas é sempre? Não, porque senão a gente não cresce, né, irmão? Não é? O Miguelzinho chorava muito, você não lembra? Sua mãe, então, lembra muito, muito quando você chorava. Mas já pensou ele chorando todo dia agora? Não dá, né? Então, à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos tendo outras responsabilidades e outros compromissos. Agora o Senhor está nos chamando a sermos pelos homens, a intercedermos pelos homens. Tem pessoa fraca do seu lado? Cobre o espelho primeiro, não é? Primeira coisa. Você não quer ver pessoa fraca? Cobre o espelho primeiro. Mas como nós já estamos sarados pelo Senhor, nós entendemos que somos fracos, nós devemos lembrar que agora nós devemos oferecer pela fraqueza dos irmãos dons e sacrifícios. Nós devemos nos entregar para que os irmãos possam amadurecer e deixar de viver as suas fraquezas com grande frequência. Por isso, irmãos, que a vida congregacional, de alguma maneira, ela é um meio de nos levar a um certo tipo de sofrimento. Porque estar vivendo com os irmãos e para os irmãos, viver com os irmãos é uma coisa, tá certo? Viver com os irmãos é estar junto, dividindo tudo, vivendo o momento com os irmãos. E se você não gostar de algum irmão, você vira as costas, muda de fileira, senta na fileira de trás e fala para o irmão sentar ao seu lado. Agora, se você vive para os irmãos, você assumiu a responsabilidade de ser sacerdote na vida dele. E é você que vai levar o irmão que manifesta a fraqueza dele em oração diante de Deus. E não vai ser o acusador da fraqueza do irmão. É por isso que à medida que nós nos responsabilizamos mais comprometidos com os irmãos, nós temos mais o que orar, mais o que interceder, mais lágrimas a derramar. Porque mais nós estamos compreendendo que a pessoa que está do meu lado é alguém que o sumo sacerdote entendeu que eu teria responsabilidade, compromisso para levá-lo, interceder por ele diante de Deus. Por isso que a vida congregacional, ela nos tira sempre de uma zona de conforto. Nós sonhamos em viver tempo de, que fala de bonança, né? Mas, irmão, vamos ser sinceros. Desde que nós passamos a reunir, você teve um tempo longo de bonança? Não teve. Por quê? Porque se nós não fomos desafiados pelas fraquezas, pelas debilidades, nós nos acomodamos.
Um sacerdote que não tem alguém que se condoer é alguém que está desempregado. Não é? Um sacerdote que está empregado, ele está vivendo diariamente com fraqueza, com debilidade, com ignorância, falta de conhecimento, com queda, com fraqueza. E isso é a rotina dele. Ele vive intercedendo pelos irmãos. Por isso que quando a gente entende que maturidade envolve sofrimento, olhando para o nosso sumo sacerdote, Pedro deu sofrimento para Jesus. O Pedro, te pleitearam, pediram pela tua alma, queriam te peneirar, Pedro. E eu roguei por você. Roguei. Para que quando você se convertesse, você viesse a cuidar dos seus irmãos. Nós somos esses que têm cuidado dos irmãos, Senhor. Nós somos esses que têm entendido o sofrimento dos irmãos. Nós somos esses que têm tido disposição de sair de casa e lidar com as fraquezas, as debilidades dos irmãos. Nós temos compreendido o sumo sacerdócio de Jesus. Nós temos compreendido que é uma bênção para nós termos irmãos fracos. Então, irmãos, quando nós estivermos lidando com as nossas fraquezas e as fraquezas, nós estamos na função correta. Sacerdote, servindo os irmãos. Não escolha, irmão. Não procure servir com irmãos que você tem. Procure servir com irmãos que têm um dom para o serviço, mas não com irmãos que você tem afinidade ou não. Não escolha quem deva estar do seu lado, no sentido de privilegiar aqueles que não tragam desafios, mas permitam que o Senhor possa te usar para ser um sacerdote e representar aquele irmão diante do Senhor todos os dias. O Senhor possa nos conduzir de uma maneira tão plena e absoluta que nós temos trono de graça para nós encontrarmos misericórdia e graça em ocasião oportuna. Louvado seja o Senhor.